CBN, Café com Política. Bruno Silva, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Sandra, muito bom dia, Felipe Pereira, claro, os nossos queridos ouvintes, tudo bem por aí? Tudo certo, Tudo Bruno. certo também, Bruno, tranquilo por enquanto, só de olho aí nas movimentações políticas e também do que deve ser discutido logo mais na sessão da Câmara aqui em Campinas. Tem um projeto que cria salas sensoriais em unidades de saúde, pegando carona aí no Abril, qual é a cor do Abril? Azul, isso. Tem vários abris. Mas a gente vai ter os detalhes com o Lucas Neri. A Câmara Municipal de Campinas vota em primeira discussão um projeto de lei que obriga a criação de salas sensoriais em unidades de saúde do município para atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista. A proposta é de autoria do vereador Eduardo Magoga, do Podemos. O objetivo das salas sensoriais é oferecer um ambiente mais acolhedor para pacientes com autismo, reduzindo a superestimulação sensorial que pode causar desconforto e crises. Esses espaços deverão contar com luzes ajustáveis, sons suaves, texturas variadas e almofadas de pressão, elementos que ajudam no controle dos estímulos sensoriais. Segundo Magoga, a medida busca garantir um atendimento mais adequado a esse público, que muitas vezes enfrenta dificuldades em ambientes hospitalares convencionais devido à hipersensibilidade a barulhos e luzes intensas. Além desse projeto, a pauta da sessão inclui outras propostas, como o projeto de lei complementar do vereador Zé Carlos, que altera a legislação municipal para aprimorar a segurança de mulheres no transporte público durante o período noturno. Também será votada a instituição da Mostra Japão, proposta pelo vereador Luiz Iabico, que pretende incluir o evento cultural e gastronômico no calendário oficial do município, com realização anual em agosto. A sessão da Câmara começa às 18 horas e é aberta ao público. De Campinas, Lucas Neri. Bruno, chamando a atenção só para essas propostas que chegam junto com datas, né, comemorativas. Algumas são bem interessantes, acabam ajudando realmente, digamos, na socialização, no cumprimento de direitos, né, principalmente de alguns públicos. É verdade, você tem toda a razão, viu, Sandra? Aliás, temas importantes também, né? Uma vez mais para a alegria do Felipe Pereira e, claro, de toda a sociedade campineira, né? Mas tem um ponto importante aqui que eu queria chamar a atenção. Essa questão das salas sensoriais, por exemplo, ela é vamos dizer assim, de um tato muito importante, né? A proposta, a ideia de não gerar essa hipersensibilização, de poder adequar aquilo que é a necessidade. Eu só penso o seguinte, Sandra, o mérito da proposta, ok, legitíssima, né? Tem que trazer, tem que debater, tem que falar, tem que pensar sobre o que é preciso ser feito. O problema é como está sendo encaminhado. Eu acho que o Poder Executivo pode lá na frente vir a entender que é inconstitucional a medida, né? Inconstitucional por quê? Porque está gerando-se um gasto a partir desse projeto do Poder Legislativo. Isso pode abrir um precedente para outros casos depois, os vereadores poderem remeter ao Executivo esse projeto e aí o Executivo depois se vetar, pode vir a dar problema. Como eu acho que seria o caminho melhor, até entendo, né, o desejo do vereador de ganhar protagonismo, de ganhar projeção, trazer esse tema, certamente deve manter ali um contato direto com os segmentos representados ou se sensibiliza com o assunto e constrói isso coletivamente com os demais vereadores, mas eu acho que seria mais, vamos dizer assim, mais enfático isso ter ido na forma de uma indicação para o Poder Executivo e ele aproveitar do espaço, principalmente na tribuna, para poder construir um fato político em cima disso, né? Ou seja, chamar atenção, trazer as pessoas, se fosse o caso até estimular a utilização do próprio espaço da tribuna para sensibilizar o Poder Executivo e o Poder Executivo encaminhar um projeto sobre esse assunto, né? Posso estar errado, né? Mas acho que o que pode vir a acontecer nesse caso é justamente isso, né? O Executivo dizer que o Legislativo está exorbitando a sua esfera ali de início legislativo, ou seja, está adotando uma medida constitucional, está adotando uma medida via projeto de lei que deveria começar no Executivo e não necessariamente no Poder Legislativo, em que pese tudo que a gente está falando aqui do mérito da proposta, que é muito significativa, muito importante. E uma outra observação, viu, Sandra, Felipe e ouvintes? O projeto do Zé Carlos é interessante também porque atende diretamente ao público das mulheres, sobretudo que ficam em uma situação de vulnerabilidade maior, a depender de onde para o ônibus, né? Quem andou já de ônibus há muito tempo, ou quem utiliza o transporte público sabe bem como isso é complicado em alguns momentos, em algumas horas ali, né? Que às vezes o ponto fica mais distante do lugar da casa, e aí se você consegue, obviamente, dentro da rota ali, sem sair tanto da rota também, porque não dá para ser algo particular, né? Onde você vai passar na porta da casa
de todas as pessoas, mas você poder deixar ela mais próxima, o quanto isso é importante e relevante. E detalhe, eu achei muito interessante a justificativa que o Zé Carlos pôs no projeto, porque ele retoma, né, um outro direito que já foi concedido em outro momento pela Câmara de Campinas. Ele retoma uma legislação dizendo, por exemplo, olha, existem leis, né, existe uma lei, inclusive, no próprio município que dá guarida para o caso dos idosos. O que eu estou falando não é criar nada novo, mas é estender também esse direito às mulheres, né? Isso já é dado para os idosos, já é dado para os gestantes, eu entendo que dá para estender para as mulheres como um todo. Então eu achei bem interessante assim, a forma como ele, em termos legislativos, linkou uma coisa com a outra para poder buscar o apoio aí da maioria da Câmara e ver a sua medida aprovada, né, Sandra? Então acho que tem projetos bem interessantes aí como um todo. E mesmo o projeto aí de criação, né, ou do estímulo da questão da cultura nipônica, da cultura japonesa como um todo, também é importante, e que bom que pelo menos o poder público fica atento, né, à importância dessas comunidades, dessas sociedades, de alguma forma dessas, vamos dizer assim, desses imigrantes que ajudaram a construir a história também da cidade. Então acho que projetos importantes, assim, interessantes demais, sim, no todo na Câmara. Quando é para pegar no pé, a gente pega, mas quando é para elogiar, a gente também elogia, né? Só queria pontuar uma coisa, que Campinas já tem uma lei que permite a parada fora dos pontos de ônibus após as 10 horas da noite por questões de segurança. É a lei de 17 de março de 1995. A proposta do Zé Carlos que é antecipar esse horário para 8 da noite. Né? Das 8 da noite até as 5 horas da manhã. Então, hoje a mulher já pode pedir para parar fora do ponto a partir das 10 horas da noite. Muitos motoristas de ônibus, né, muitas vezes já até conhecem a passageira, já fazem isso naturalmente, mas existe uma lei de respaldo. Exato, perfeito, Felipe, perfeito complemento, é isso. Ele quer estender o benefício para um horário maior e para esse público em específico. Bruno, hoje à tarde também tem uma reunião na Câmara para discutir a implantação e funcionamento do hospital veterinário aqui de Campinas e até da possibilidade da parceria do município com a Apucamp, né, de entender como é que vai ser mesmo esse atendimento ao público, que serviços vão ser oferecidos, de consulta, exame, internação, né? E saber dos critérios mesmo, né, para acolhimento desses animais, até pensando naquelas famílias já vulneráveis, né, socialmente, mas que tem ali um animalzinho que precisa também ser atendido. Perfeito, perfeito. Eu acho que entender os critérios, as nuances do processo é mais importante do que o próprio anúncio, né, Sandra? Porque aí no final das contas a gente sabe como vai operar isso na prática, né? Então acho justo, tem que ter o debate, tem que ter clareza, né, a respeito de como as coisas vão funcionar, e o melhor caminho para isso é estabelecer um diálogo como esse, por exemplo. Vamos também entender e trazer as informações para os nossos ouvintes. Bruno, obrigada pela participação de hoje, um ótimo dia para você. Obrigado, gente, eu que agradeço, viu? Ótimo dia para você, Felipe Pereira, os nossos queridos ouvintes. De olho aí, porque quem sabe pode ter novidades na política, né? Tem muita coisa acontecendo a nível local e a nível nacional também, né? E internacional. E internacional também, tá, né? de olho nos Estados Unidos lá também, né? Porque as medidas lá impactam na gente, né? Indiretamente, direto, né? Mas impactam. Nossa, direto, e como, né? Um abraço a todos, vamos seguir de olho. Até, Bruno.